Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to our 29th class. Today we are gonna learn how to leave a message, ok? E aí, pessoal, como é que estão? Todos bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, então, na nossa aula número 29 aqui do Básico 2, sobre como passar mensagens. Então nós veremos como dizer uma frase, uma afirmação ou uma negação para alguém e também como fazer pedidos, pedir para a pessoa trazer alguma coisa, fazer alguma coisa e até mesmo não fazer ou não trazer, ok? Então nós teremos aqui uma aula bem interessante que é muito utilizada principalmente nas comunicações, quando fazemos uma ligação telefônica, por exemplo, e não encontramos a pessoa com quem queremos falar. Vamos juntos então? Olha lá! Gostaria de deixar também uma dica para vocês antes da gente começar, que é sobre a questão do acelerador de vídeos. Eu imagino que alguns de vocês estejam estudando para concursos, embora eu sei que muitos de vocês somente querem aprender o inglês, mas para você que está estudando para concurso, está estudando para o vestibular, é muito importante vocês aprenderem a utilizar o recurso do acelerador de vídeos, ok? Então vocês podem clicar aqui nas configurações, aqui mesmo no YouTube, e acelerar os vídeos. Muitas vezes a maneira com que o professor fala pode ser lenta demais para alguns, e principalmente aqueles que já têm um certo domínio do tema, então vocês têm esse recurso que é fundamental para ganhar tempo, ok? Então utilizem essa ferramenta, muitas vezes a aula fica até mesmo mais dinâmica. Se você está um pouco entediado e precisando ganhar tempo, essa é a minha dica, fica então essa dica que eu acho que é muito importante, principalmente para quem precisa otimizar o tempo, tá legal? Bom, vamos começar então, nós veremos então uma conversa aqui para a gente iniciar. Vamos lá. Good morning, may I speak to Mr. Dawson, please? I'm sorry, Mr. Dawson just left. Would you like to leave a message? Yes, please. Tell him that I won't come to his office today. Okay, got it. Anything else? Would you ask him to call me back later this afternoon? Sure, no problem. He should be right back. Ok? Bom, vamos ver então o que foi dito nessa conversa e por que eu iniciei a aula então com ela para introduzir o assunto que nós trataremos hoje, ok? Olha lá. Good morning, então bom dia. May I speak? Posso falar, né? May I. Lembram-se? É bem parecido com o can. Lembra quando a gente vai fazer uma pergunta com o can, a gente só coloca ele na frente do sujeito? É a mesma coisa aqui. Então, may I, eu posso falar, né? Speak to Mr. Dawson, please. Então, may I speak to Mr. Dawson, please? Posso falar com o Sr. Dawson, por favor? I'm sorry, Mr. Dawson just left. Então, eu sinto muito, I'm sorry. Mr. Dawson just left. Ele acabou de sair. Lembram-se, então, left aqui é o passado simple past do verbo to leave, que é sair, deixar, ok? Então, Mr. Dawson acabou de sair. E aqui vem aquilo que nós veremos hoje, que é a questão das mensagens. Olha só o que ele vai perguntar. Would you like to leave a message? Então, would you like, você gostaria. Isso nós já aprendemos em aulas anteriores, ok? Então, would you like, você gostaria, to leave a message, de deixar uma mensagem? O que nós veremos hoje, então, é justamente como deixar mensagens. E aqui nós já veremos um primeiro exemplo. Olha lá. Yes, please. Sim, por favor. Tell him, diga a ele, tell him, that I won't come to his office today. Então, diga a ele que eu não virei, né? Come é o verbo vir, e aqui está no futuro, o verbo will na negativa, won't come. Eu não virei to his office today, ao seu escritório hoje. Ok? Então, diga para ele que eu não virei ao seu escritório hoje, ou não irei ao seu escritório hoje, como preferirem. Ok, got it. Ok, entendi. Ok, esse got it aqui é o verbo get no passado e ele pode ter uma série de significados a depender do contexto. Nesse caso, dá a ideia de entendido, ok? Ok, got it. Peguei, anotado, entendido. Anything else? Algo mais? Anything else? Would you ask him to call me back later this afternoon? Então, agora ela vai fazer um pedido, olha só. Would you ask him? Então, ask pode ser o verbo perguntar, mas também pode, como nesse caso, ser o verbo pedir. Então, você pediria, lembra que o verbo would coloca tudo na condicional? Então, você pediria, would you ask him? Você pediria a ele to call me back, para me ligar de volta, later, mais tarde, this afternoon, nesta tarde, né? Então, mais tarde, ainda hoje à tarde, ok? Later this afternoon. Sure, claro, no problem. He should be right back.
Ele deverá voltar logo, ok? He should be right back, ok? Então essa é uma expressão que a gente utiliza como algo vai acontecer em seguida. He should be right back. Então esse he should be, ele vai dar essa ideia de que ele é esperado, espera-se que ele volte logo, ok? Nós veremos isso com mais calma em outras aulas. Bom, então esse foi o nosso diálogo e eu quero então falar com vocês hoje sobre como deixar mensagens. Vamos ver lá? Olha lá. Então vamos começar com frases, com afirmações ou negações, ok? Então olha a primeira ali. The meeting is on Friday. Então o que está sendo dito aqui? The meeting é a reunião, is on Friday. Será, né? Ou é na sexta. Bom, como é? Então vamos imaginar agora a situação. Nós vamos ligar aqui para o Bob, por exemplo, mas nós não vamos encontrá-lo, ok? O Bob não está. E nós teremos então que deixar uma mensagem. Leave a message. Como é que nós faremos então para passar esse recado aqui, ou para dizer para a pessoa que vai atender o telefone, passar esse recado ao Bob? O que nós faremos então? Olha lá. É utilizar a estrutura tell mais o that. Veja que esse that aqui, olha, está entre parênteses. Significa que eu não preciso necessariamente utilizá-lo, ok? Não é sempre necessário. Você pode escolher se utiliza ou não. Então, vamos reformular. Na verdade, esse that, neste caso, ele é sempre opcional, ok? Sempre opcional. Todas as vezes que nós tivermos a estrutura tell, você pode usar com ou sem o that em seguida, ok? Nós veremos já os exemplos. E depois, então, a gente vai usar essa estrutura para mensagens for messages with a statement, com uma afirmação, com uma proposição, ok? Afirmação, nesse caso, podendo ser, claro, uma afirmação positiva ou negativa, ok? Ambas aqui a gente vai considerar como um statement, uma proposição, tá bom? Então, como é que ficaria nesse caso aqui? A gente vai dizer, então, tell Bob, não é isso? Tell Bob, ou please, claro, aqui para ficar mais educado, né? Please, tell Bob. E esse that aqui não é necessário, ele é opcional, ok? Tell Bob that the meeting is on Friday. Então diga ao Bob que a reunião é na sexta. Então esse that, ele significa que. No português, a gente normalmente tem que utilizar esse que, senão fica um pouco estranho, ok? Então a gente vai dizer, diga, por favor, diga ao Bob que a reunião é na sexta. Mas em inglês, esse that é opcional neste caso, ok? Eu não quero entrar muito nisso, eu já gravei, né, lá no Intermediário 1, eu gravei algumas aulas lá sobre as relative clauses, ok? Nada mais são do que orações subordinadas. E quando é então que nós teremos que usar o that, quando ele é opcional e quando ele é obrigatório. Nesse caso, que é um caso que nós vamos ver isoladamente, nós não estamos entrando aqui no estudo das relative clauses, eu quero apenas que vocês saibam que para este primeiro caso, que é o que nós veremos por enquanto, o that é opcional, podem usá-lo ou não, ok? Então, please tell Bob that the meeting is on Friday. Por favor, diga ao Bob que a reunião é na sexta. Vamos ver mais um exemplo, olha lá. The play starts at 8 p.m. Então, the play aqui vai ser a peça de teatro, ok? Então, o verbo to play pode ser jogar, brincar, tocar. E aqui o substantivo play é a peça ou uma peça de teatro, ok? Então, olha só, the play, a peça, starts at 8 p.m. Começa às 8 da noite. Bom, então nós vamos ligar para o Paul. O Paul não está em casa. Quem atendeu nós queremos que a pessoa que atendeu passe para o Paul essa mensagem, que a peça começa às 8 da noite. Como é que nós faremos isso? Utilizando a nossa expressão tell e o that, se quiser, ok? Tell Paul that com ou sem o that. Tá legal? Bom, e aí para iniciar, para não ficar um pedido muito duro, a gente utiliza, por exemplo, palavras como please, que nós utilizamos aqui no começo, né? Por favor, diga ao Bob, diga ao Paul. E existem outras que nós podemos utilizar, e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, algumas outras formas de deixar um pouco mais suave o pedido, para não ficar uma imposição muito dura, ok? É somente para tornar a frase um pouco mais polida, educada, tá legal? Uma outra opção, então, é começar com would you também. Então, olha só, tell Paul também estaria correto, ok? Tell Paul that, diga ao Paul que the play starts at 8 p.m. Diga ao Paul que a peça começa às 8 da noite, ok? Mas olha só, por que inclusive que ficou na forma de pergunta? Porque quando eu coloco would you, eu estou fazendo uma pergunta, não é isso? Olha o auxiliar aqui na frente do sujeito, então virou uma pergunta. Então você diria ao Paul que a peça começa às 8 da noite?
Perceberam como fica o pedido, ele fica mais educado, né? Olha, você diria ao Paul, would you tell Paul, você diria a ele que a peça começa às 8? É melhor do que diga ao Paul que a peça começa às 8, né? Para não ficar tão rude, então, a gente utiliza ou please ou would you, e também podemos usar o could you, né? Você poderia dizer ao Paul, ok? Então são três opções. Claro que existem outras maneiras de fazer isso, mas eu quero já que vocês tenham essas três opções para tornar os pedidos de vocês, né, mais educados, ok? Bom, vamos ver então um terceiro exemplo aqui, olha só. Anne's aunt called. Então, a tia da Anne ligou. Bom, agora nós queremos contar para a Anne que a tia dela ligou, mas ela também não está em casa. Então nós vamos ter que deixar uma mensagem para ela. Nós vamos usar, claro, o tell, mais o that, né, de modo opcional. Pode utilizar o that ou não. Por exemplo, então agora com o could you tell Anne that her aunt called? Você poderia dizer a Anne que a sua tia ligou, que a tia dela ligou? So, could you tell Anne that her aunt called? Poderíamos usar sem o that? Claro, no problem, ok? Bem tranquilo, pessoal? Bom, então, agora nós veremos uma segunda forma de mensagem. Agora, nós não vamos mais simplesmente passar uma informação. Nós vamos fazer um pedido, algo que exigirá da pessoa que vai receber a mensagem uma ação. Ela vai precisar fazer ou não fazer alguma coisa. Tá legal? Vamos ver de novo aqui então. Olha o nosso exemplo. Meet Jim at the airport. Então nós queremos dizer para a Sue, para ela encontrar, lembram-se então que meeting é uma reunião, é um encontro de várias pessoas. Então o verbo to meet, encontrar. Meet Jim at the airport. Então encontre o Jim no aeroporto. Bom, então a Sue não vai estar em casa. E agora eu não vou só dizer para ela encontrar o Jim, eu vou pedir para ela fazer isso. Perceberam que aqui essa frase ela já começa com um verbo? Então aqui nós temos uma frase no imperativo. Claro que nós não vamos utilizar no imperativo para ficar um pouco mais educado, mas nada mais é do que um pedido sim no imperativo. Então esse meet aqui nos indica que nós teremos que fazer um pedido, a request, ok? Então statement quando é uma afirmação ou uma negação. E requests, quando nós faremos, então, pedidos, ok? Olha só, então nós vamos também passar esse pedido aqui para a Sue. E como é que é a estrutura que nós precisaremos utilizar? Olha lá, nós vamos usar não o tell mais, mas nós vamos usar agora o ask, pedir. Lembram-se, o ask pode significar perguntar, professor? Pode. Depende do contexto, ok? O ask tem mais de uma tradução no português. Então, o ask, neste caso, nós vamos traduzir por pedir. Mais verbo no infinitivo. Opa, então agora a estrutura é um pouquinho diferente, tá legal? Então nós utilizamos essa estrutura for messages with a request, para mensagens com um pedido, que é o caso dessa daqui. Como é que ficaria então? Olha lá. Please ask Sue to meet Jim at the airport. Por favor, peça a Sue para encontrar o Jim no aeroporto, ok? Então, por favor, peça a Sue para encontrar o Jim no aeroporto. Então veja que no português nós também utilizamos o infinitivo nesse caso, ok? Então já fica mais próximo para nós compreender essa estrutura. Joia? Então olha só, um segundo exemplo. Don't forget his wallet. Então aqui nós queremos passar essa mensagem para o Matthew. Qual é a mensagem? Não esqueça a sua carteira, a carteira dele, né? His wallet. Não esqueça a carteira. Como é que nós falaremos então para alguém para que essa pessoa dê essa mensagem ao Matthew? Bom, nós vamos também utilizar a estrutura ask plus infinitive, né? Ask mais infinitivo. Lembrando agora que nós também vamos tentar deixar a frase mais educada utilizando o please, o would ou o could, ok? Mas além disso, agora nós temos que cuidar porque esta frase também, aqui, esse pedido, ele também está no imperativo, mas ele está na negativa. E aí nós temos que lembrar como fazer a negativa com os infinitivos. Como negar um infinitivo. É algo que a gente sabe e não sabe que sabe. Por exemplo, acredito que muitos de vocês já tenham visto uma frase muito famosa do Shakespeare, né? Que é to be or not to be, this is the question. Ser ou não ser, eis a questão, não é isso? To be or not to be, this is the question. Então, olha só, ser ou não ser. Não ser não é um infinitivo na negativa? É. Então a gente sabe que to be é o verbo ser e not to be é o não ser. Então, para a gente fazer a negação do infinitivo, nós vamos colocar o not antes do to, ok? Então, olha só, don't forget his wallet. Aqui então a gente vai dizer, would you ask Matthew, você pediria ao Matthew not to forget his wallet,
para não esquecer sua carteira, olha só, not to be, não é isso? To be or not to be. Então vai ficar not to forget, ok? To forget, esquecer. Not to forget, não esquecer. Você pediria ao Matthew para não esquecer a carteira dele? Ok? Would you ask Matthew not to forget his wallet? Ok, pessoal? Então aqui um pouco mais complexo, mas acredito que não vai trazer problema para vocês. Lembre-se da regrinha do to be or not to be, que fica sempre fácil de fazer a negação dos infinitivos, tá joia? Bom, um terceiro exemplo então, call his brother, né? Ligar para o seu irmão, né? Ligue para o seu irmão. Nós vamos então passar essa mensagem para o Leonard. O Leonard não está em casa, vamos ter que pedir para alguém dizer isso para ele. E a gente vai usar então ask plus infinitive, alright? So, could you ask Leonard to call his brother? Could you ask Leonard to call his brother? Ok? Então, ask him to call his brother, para ligar para o seu irmão. Você poderia pedir ao Leonard para ligar para o irmão dele? Ok? Tranquilos, pessoal? Bom, vamos praticar um pouco, né? Porque não tem como a gente fixar todas essas informações sem a prática, tá joia? Então, como sempre, eu sugiro que vocês pausem o vídeo e tentem fazer sozinhos antes de virem a resposta, até para vocês poderem entender onde é que estão as dúvidas de vocês, tá legal? Bom, olha só o exercício então. Ask someone to pass on the messages written on these message slips. Então, olha só, peça para alguém passar as mensagens escritas nesses papeizinhos de mensagem. Use the words in parentheses, né? Use as palavras entre parênteses. Então, a palavra entre parênteses vai ser sempre o please, o could ou o would, para deixar a frase mais educada, tá legal? Mas a mensagem, então, aqui, nós queremos passar uma mensagem para o John, e a mensagem é The tickets are on the counter. The tickets are on the counter. Os tickets, né, os ingressos, estão sobre o balcão. Counter é balcão. Okay? Em alguns casos, counter também pode ser ali aquele local onde ficam os atendentes. Tá? É comum também, principalmente nos Estados Unidos, em alguns locais da Europa, é comum as pessoas comprarem os ingressos e retirarem lá na hora. Acredito que no Brasil também exista isso no caso do cinema. E a gente pode também chamar counter ou front desk, né? Que seria ali a recepção, ok? Mas em geral, counter é balcão. Então, os tickets estão sobre o balcão, on the counter, ok? Como é então que nós vamos passar essa mensagem para o John? Nós vamos dizer para alguém passar essa mensagem para o John. Bom, nós temos então que perceber que isso não começa com verbo, ou seja, nós estamos falando aqui de uma afirmação, certo? A statement. Então nós vamos utilizar a estrutura tell e o that, que é opcional, não é isso? Tell John that. Só que nós antes disso vamos usar o could para deixar a frase mais sofisticada, mais educada, não é isso? Então, could you tell John, né? Então você poderia dizer ao John, e o que nós vamos dizer? That, e depois a gente só vai repetir a frase. Olha lá. Could you tell John the tickets are on the counter? Could you tell John that the tickets are on the counter? Você poderia dizer ao John que os tickets, que os ingressos estão sobre o balcão? Could you tell John that the tickets are on the counter? Ok, pessoal? Tranquilo? Olha lá, the next. Agora a gente vai querer passar uma mensagem para a Alex, e a mensagem é Pick me up at home around 7 p.m. Então, pick me up, me pegue, né? Vem me pegar em casa, at home, around 7 p.m., em torno das 7 da noite. Então, nós vamos usar o please, e agora nós temos uma informação, uma mensagem que começa com um verbo, ou seja, aqui sim nós vamos ter a request, não é isso? Um pedido. Então, nós vamos usar o ask mais o verbo no infinitivo. Como é que vai ficar então? Please ask Alex to pick me up at home around 7 p.m. Please ask Alex, por favor, peça a Alex, to pick me up at home, para me pegar em casa around 7 p.m., em torno das 7 da noite, ok? Please ask her, ou ask him, né? Alex pode ser tanto homem quanto mulher, to pick me up at home around 7 p.m. Ok, pessoal? Tranquilos? Another one. Now, Laura, Mom is coming to visit us tomorrow. Mom is coming to visit us tomorrow. Então, a mamãe está vindo nos visitar amanhã. Como é que nós vamos passar essa mensagem, então? Usando o would, a gente vai usar o would you
tell ou ask? E agora, nós temos a request or a statement? Perceberam que não começa com o verbo mom, mãe ou mamãe, significa o quê? Significa é um substantivo, não é isso? Então, nós não temos aqui um verbo, ou seja, nós vamos usar o tell, não é isso? E aí o that é opcional. Como é que fica então? Would you tell Laura that mom is coming to visit us tomorrow? Would you tell Laura, você diria a Laura que a mamãe está vindo nos visitar amanhã? That mom is coming to visit us tomorrow. Ok? Tranquilos? Another one. Bertha, don't bring dessert. Ok? Don't bring dessert. Now, pay attention. Don't bring dessert is a negative imperative, okay? So we have to use now a negative infinitive. We have to use a negative infinitive. Então, esse don't aqui, ele está no imperativo negativo. Começa com o verbo ou não? Sim, o verbo to do na negativa. Então, nós temos aqui a request, um pedido, na negativa. Então, nós teremos na frase que utilizar o ask e também teremos, claro, que utilizar o infinitivo negativo not to, ok? Fica fácil, então, a gente vai começar com o could. Could you ask Bertha, não é isso? Olha lá. Could you ask Bertha not to bring dessert? Você poderia pedir a Bertha para não trazer sobremesa? Could you ask Bertha not to bring dessert? Ok? Tranquilos, pessoal? E ainda mais um último aqui. For Mr. Faraday, his flight leaves at 8 a.m. tomorrow. Então, o seu voo, his flight, leaves, parte, deixa, né? Leaves no sentido de partir, at 8 a.m. tomorrow. Então, o seu voo sai às 8 da manhã amanhã. Então, nós vamos usar o please. Tranquilo, aqui a gente sabe que nós temos a statement e vamos usar o tell e o that opcionalmente, não é isso? Vai ficar, portanto, please tell Mr. Faraday that his flight leaves at 8 a.m. tomorrow. Por favor, diga ao Sr. Faraday que o seu voo sai amanhã às 8 da manhã. Ok? Tranquilos, pessoal? Bom, na próxima aula, então, nós falaremos um pouquinho sobre os pronomes reflexivos. Myself, yourself, himself, ok? Algo que nós ainda não conversamos e que pode, com certeza, ampliar aí o vocabulário de vocês e o conhecimento de vocês da língua inglesa. Espero que estejam gostando dos vídeos. Se gostaram, por favor, deixem um like aqui que eu ficarei bem feliz. Se inscrevam no canal e habilite o sininho aí para receber as novidades que nós estaremos sempre postando aqui no canal, tá legal? Muito obrigado a todos mais uma vez. Thank you all for watching. See you next class.